Bem-vindos a todos novamente a esta sessão do encontro final do projeto Memórias Resgatadas e Identidades Reconstruídas. Esta sessão é uma sessão que vai ser coordenada por mim própria, pela professora Helena Cabeleira e pelo professor Carlos Manique. O professor António Manuel Martins da Silva só estará cá amanhã para falar no eixo 3. Nós hoje vamos dedicar-nos ao eixo 1 e 2, Memória e Património. Está muito alto o som, não? Bem-vindo, Luís. Ora bem, eu gostaria de começar por apresentar a equipa do projeto do Memórias Resgatadas, que inclui, obviamente, eu própria, o professor Justino Magalhães como co-investigador responsável, o professor Luís Osterbeck, que acabou agora de chegar de Mação, a quem dou as boas-vindas, e que é o nosso parceiro institucional do Instituto Terra e Memória, que faz parte do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de Tomar. A professora Áurea Adão, que foi uma colaboradora antiga e que iniciou connosco o projeto, mas que por razões de saúde acabou por abandonar o seu trabalho no projeto, mas que teve a sua participação. O professor David Justino, que também teve uma participação pontual no projeto, mas que também teve outros problemas e, portanto, acabou por não ser um participante tão ativo. Temos a professora Clara Cruz, muito ligada à formação de professores, que está sentada ali na terceira fila, muito caladinha, mas que amanhã vai ter uma sessão muito boa que não podemos faltar. A professora Carolina Carvalho, que está lá ao fundo em cima e que trabalhou também no eixo 3, portanto, que já vou apresentar. A professora Helena Cabeleira, que está aqui à minha esquerda, que é a investigadora contratada pelo projeto e que é, na realidade, a nossa Nemosine em Portugal, aqui neste projeto. Portanto, ela é que é a pessoa que faz, ou que fez, e que continuará a fazer, até setembro de 2022, o grosso do trabalho que eu tenho a honra de coordenar, e a ela devo um agradecimento muito especial, aliás, nós todos, porque, enfim, não tenho palavras para lhe agradecer a dedicação a este trabalho. Aliás, como vão ter a oportunidade de constatar. O professor Yuri Meda foi o nosso consultor científico da Universidade de Macerata e com ele também estabelecemos um diálogo extremamente frutífero e caloroso e próximo, o que é muito bom em ciência, porque nos tempos que correm precisamos todos de uma grande humildade e de uma grande proximidade, e de facto a nossa relação com o Macerata foi absolutamente deliciosa e agradeço-lhe muito, e ao restante da equipa italiana, o facto de estarem aqui hoje presentes, porque no fundo é daqui que vai com certeza sair o nosso trabalho futuro. O professor Ernesto Candeias Martins é outro dos elementos da equipa e faz parte é um parceiro institucional pertencente ao Instituto Politécnico de Castelo Branco e, portanto, esperemos que amanhã esteja presente na sessão que lhe compete. O professor Carlos Manique está aqui à minha esquerda, teve um papel importante neste projeto e sobretudo na transição da parte mais historiográfica para a parte mais sociológica dos processos culturais. A professora Raquel Henrique esteve cá de manhã, mas tem aulas durante a tarde, não pode estar presente, mas também é outro dos elementos muito ativos e estará amanhã presente e a apresentar o eixo 3. E o professor António Manuel Martins da Silva é o nosso investigador local, também é uma das pessoas centrais neste projeto, na medida que era e é o conhecedor do terreno
da geografia, do património local e uma peça essencial no nosso projeto. Eu vou brevemente dar-vos uma ideia do que é a coreografia desta apresentação. Primeiro vou falar-vos do território, dando-vos alguns tópicos sociográficos, nomeadamente, por exemplo, a estrutura demográfica da população e dados sobre a qualificação da população residente e sobre a educação nos concelhos do Pinhal Interior Sul, que já vamos ver onde é que se situa. Depois um segundo momento em que identificaremos os eixos do projeto, o eixo memória, o eixo património, o eixo educação e alguns apontamentos sobre os recursos teóricos e conceptuais que utilizamos em cada um destes eixos, embora esta nossa abordagem nesta apresentação seja muito mais focada em imagem do que propriamente num corpo teórico muito desenvolvido e muito sofisticado. Nós deixámos isso para os nossos textos na monografia do projeto. Portanto, aqui vamos sobretudo tentar dinamizar o olhar através e fazer com que embarquem connosco numa viagem sobre estes territórios e sobre o trabalho no terreno que foi feito. Depois, num terceiro momento, farei uma referência aos produtos do projeto, nomeadamente a construção de um website onde se encontram todos os materiais e os dados recolhidos apresentados de uma forma sistematizada, falaremos disso mais adiante. Depois, outro produto é, evidentemente, a elaboração de uma monografia, que está praticamente concluída, mas que não foi concluída a tempo deste encontro final, mas que será até final de setembro, e que, no fundo, recolhe todos os testemunhos e todo o trabalho dos membros da equipa que participaram no projeto, e onde de facto existirá um tratamento teórico e metodológico mais profundo daquilo que vamos aqui apresentar de uma forma bastante mais simples, espero que não simplista, para utilizar as palavras do professor Nova hoje de manhã. Depois, outro dos produtos é um e-book que contém a análise do resultado das entrevistas extensas realizadas no âmbito do eixo 1, memória. Outro produto ainda é a realização de um conjunto de ações de formação de curta duração dirigidas a professores dos agrupamentos das escolas do Pinhal Interior Sul, do território que vamos mostrar, e que será um produto que terá será dedicado amanhã da parte da tarde, será um painel dedicado só a este produto. Depois convém ainda referir um produto, não sei se pode considerar menor, mas é um produto de um tipo diferente, no âmbito do projeto nós construímos uma unidade curricular aqui dentro do Instituto de Formação e Educação, ligada é uma unidade curricular que se denomina História, Memória e Educação e que está, obviamente, destinada a debater os temas da relação entre a história e a memória, numa perspectiva, obviamente, da história do tempo presente, onde, portanto, os principais autores, os principais textos, os principais conceitos são trabalhados ao longo de um semestre. E, finalmente, referir-nos-emos aos resultados e linhas de investigação que foram abertas pelo projeto EMRIR e os possíveis diálogos com outros grupos de investigação internacionais, nomeadamente com o projeto do Grupo Italiano Memórias Escolares entre a Percepção Social e a Representação Coletiva, cujos elementos se encontram felizmente na nossa presença e com os quais tenderemos a trabalhar no futuro. Este quadro, que não tem uma visibilidade como esperaríamos, como gostaríamos, ele aparece muito bonito no nosso ecrã, mas depois fica um pouco mais esbatido na tela. É um quadro que apresenta o território e alguns dados sociográficos da região do Pinhal Interior Sul. Portanto, como poderão ver, e agora eu gostava de utilizar o rato, como é que vou utilizar o rato?
É uma zona geográfica que se situa no coração de Portugal, no coração geográfico e no coração geodésico, há uma certa coincidência. É uma zona predominantemente rural, que nos últimos anos tem registado uma perda considerável de população, acompanhada também de um envelhecimento que verão, ele oscila entre os 31,1% na região menos envelhecida para 45,36% na região mais envelhecida, que é justamente Oleiros. Isto significa que, por exemplo, aqui em Oleiros, a percentagem de idosos por jovens é 780,1, quer dizer que é uma das regiões mais envelhecidas da Europa, mas também uma das regiões mais envelhecidas do mundo. Enfim, também foi uma das questões que o professor Nova levantou hoje de manhã, o envelhecimento, a alteração da estrutura demográfica é extremamente importante para nós compreendermos o que é que será a evolução de Portugal e da escola e destes territórios e da cultura e do património, porque, enfim, é preciso enfrentar este inverno, esta glaciação que está a acontecer no centro de Portugal e em algumas regiões do interior. No entanto, ele também constitui para este projeto uma grande mais-valia, porque o facto de haver um conjunto grande de pessoas com idades acima de mais de 65 anos e de mais de 75 anos e de mais de 85 anos, para o nosso projeto representa um produto interno vivo de uma riqueza enorme que nós procuramos explorar, no sentido positivo do termo, evidente, e capitalizar em termos de informação, como verão também adiante na exposição que a Helena Cabeleira fará sobre o eixo memória. Do ponto de vista educacional, obviamente que isto significa que a redução da população implica redução da população jovem e redução da população em idade escolar, o que significa também, no quadro de uma reestruturação do sistema de ensino português e da própria rede escolar em Portugal desde o início do século XXI, vamos encontrar uma situação de encerramentos de escolas progressivas e de concentração escolar. Isto é uma situação que o professor Carlos Manique vai comentar no final da apresentação, numa transição que faremos da parte, digamos assim, mais historiográfica para o momento presente, para vos dar uma imagem também de como é que este encerramento das escolas foi ou não ponderado, foi ou não pensado e as consequências que tem, não só para o sucesso dos alunos, para o aproveitamento dos alunos, mas também para a questão da sobrevivência das aldeias. E isto porque, fechando as escolas, fecham as aldeias, desertificam-se os territórios e, portanto, agrava-se a dispersão das aldeias na paisagem e o isolamento das pessoas. E estes dados são todos importantes para nós pensarmos esse espaço público da educação. Não podemos pensar no espaço público da educação sem perceber quais são os ovos que estão na caixa, como dizia também o professor Nova hoje na primeira apresentação. Se não tivermos uma situação propriamente, se não tivermos uma base de trabalho, temos que inventar e temos que criar em cima de constrangimentos que neste caso são bastante grandes. Eu vou passar agora um conjunto de slides que vos vão dar uma visão da paisagem mais física, com alguns apontamentos, obviamente, de urbanização, mas como podem ver, é uma paisagem distendida, com um relevo relativamente acidentado, mas o suficiente para demorar ou tornar as deslocações de uns locais para outros bastante demorosa. Podemos imaginar também o que é que seria transitar neste cenário no início do século XX, em meados do século XX, não é? E como é que se ia para a escola neste contexto paisagístico, físico, climatérico.
Aqui temos também a visão das aldeias. Quando se chega a uma aldeia nestes territórios, a maior parte das vezes é um conjunto de idosos sentados à porta da escola ou de uma associação ou na beira da estrada, apanhando um pouco de sol, pessoas já com uma mobilidade muito reduzida, e depois pequenos casarios dispersos na paisagem, uma paisagem muito assolada pelos incêndios que acometeram o centro de Portugal nos últimos anos. O último grande incêndio que lavrou nesta região foi justamente no primeiro ano em que nós fizemos as abordagens ao terreno, e que, portanto, estivemos a tentar fazer a seleção das pessoas para a entrevista extensa, em profundidade. Foi logo o primeiro embate que sofremos, foi justamente com os incêndios. Haverá também outras imagens que a Helena vai mostrar sobre essa questão. Vemos aqui a terra queimada, e o que acontece quando há terra queimada é que não é só a terra que se queima, é a vida das pessoas, são as árvores que se plantaram em pequenos, são os lugares de memória que se queimam também. Isso é importante perceber, que o incêndio não é só uma catástrofe natural, é também uma catástrofe humana, uma catástrofe psicológica, e é um fenómeno que atinge por vários anos as aldeias, as comunidades, as pessoas, e que afeta a identidade, obviamente, dos indivíduos, porque quando eles veem o seu património ser destruído, as pessoas não são mais as mesmas, há um grau de perturbação. O incêndio causa uma perturbação prolongada na identificação das pessoas com os territórios, e muitas vezes leva-as a desistirem e ir embora, e é o abandono, não é? Portanto, quanto mais incêndio, mais desistência. Como vem aqui, outra imagem também com uma zona muito desertificada, queimada. Oleiros é talvez a zona mais isolada e mais selvagem destes 5 municípios que nós estudamos, e é uma zona muito castigada por todos os fenómenos que acabámos de ver: o envelhecimento, o isolamento, os incêndios, a desertificação, a baixa qualificação da população, etc. Proença Nova, mais uma paisagem que repete o mesmo tipo de estrutura. E aqui destes 3 gráficos, eu trouxe aqui estes 3 gráficos que não se veem no detalhe, mas eu vou tentar explicar o que é que está aqui nestas setas, não é? Portanto, estes 3 gráficos dão-nos uma visão concreta e uma perspectiva do quadro de envelhecimento nesta região. Este quadro número 1 mostra que no quadro da União Europeia a 27, Portugal é o terceiro país. Portugal é o terceiro país com um índice de envelhecimento mais alto, em especial na faixa etária acima dos 75 anos de idade. Este segundo gráfico diz-nos que em 2050, Portugal será o país mais envelhecido da Europa e provavelmente um dos mais envelhecidos do mundo. E neste último gráfico, o que vemos é que em 2019, na altura em que estes dados foram coligidos, e à semelhança do que sucedia noutros países, tanto a sul como a norte da Europa, a maior parte dos idosos portugueses residia em regiões predominantemente rurais. Portanto, temos aqui um cenário que é uma base importante para trabalhar com o aspecto das memórias. Depois, neste slide 12, vemos, no que diz respeito à qualificação da população, vemos, sem surpresas, que o índice de analfabetismo do Pinhal Interior Sul representa mais do dobro da média nacional, que atinge sobretudo as mulheres, e que esta desqualificação é acompanhada pelos concelhos mais isolados e com um rácio de envelhecimento mais acentuado. Deixem-me só referir-vos que, apesar de nós termos tido um novo recenseamento em 2021, infelizmente,
os dados ao nível das NUT 3, ou seja, da Unidade Geográfica Município, não foram desagregados nos novos censos ainda. E, portanto, nós estamos em crer que estes valores de 2011 em relação a 2021 terão melhorado porque terá existido, obviamente, a morte de muitas das pessoas que tinham níveis de qualificação mais baixos, em 10 anos, mas que o padrão geral não se terá alterado substancialmente. Portanto, continuaremos a ter uma situação em que a população apresenta níveis de desqualificação superiores à média nacional. Então, eu começarei agora a apresentar a estrutura geral do projeto, nomeadamente nos 3 eixos que se articulam entre si. O primeiro eixo, memórias da educação, o segundo eixo, património, e o terceiro eixo, educação. Estes 3 eixos organizam-se da seguinte forma. O primeiro eixo, memória, está centrado na construção de fontes históricas fundadas na recolha, sistematização e produção de conhecimento sobre experiências de escolarização. O segundo eixo, que designamos património, está centrado na identificação do património histórico da educação ao nível da cultura local. E o terceiro eixo, educação, destinou-se à produção de materiais, programas, currículos e módulos temáticos associados ao ensino e à formação no domínio da história local. Então, o que é que fizemos relativamente ao eixo memória? Estamos aqui. No eixo memória pretende-se, através do resgate de testemunhos orais e escritos, por intermédio de entrevistas e de autobiografias, fixar em fonte para a memória futura as experiências de vida relacionadas com a cultura escolar. O eixo memória assenta em metodologias de história oral, através da recolha de testemunhos diretos a indivíduos escolhidos entre a população, por intermédio de entrevistas estruturadas e em profundidade. Os indivíduos foram selecionados de acordo com um plano de amostragem denominada amostra pensada, ou em bola de neve, de acordo com um conjunto de critérios que referiremos mais adiante, inclusivamente alguns dos campos desta entrevista. Para realizar este trabalho de enquadramento da memória, para utilizar uma expressão do Paul Ricoeur, também recorremos a autobiografias, a arquivos pessoais, a iconografia e a materiais didáticos para proporcionar uma rememoração dos processos de escolarização. As imagens também constituíram, assim, um instrumento de intermediação das memórias individuais e coletivas, funcionando como lugares funcionais da memória, para utilizar uma expressão do Pierre Nora. No eixo património, no eixo 2, procedemos à identificação do património material e imaterial da educação no Pinhal Interior Sul, nomeadamente biografias de notáveis e personalidades históricas da região ligadas à educação e à cultura locais, mas também de alcance nacional e internacional. Identificámos a imprensa educativa local, as efemérides e as comemorações, e procedemos ao registro exaustivo das escolas do ensino primário dos 5 concelhos, locais de memória, onde se produziram também muitas das entrevistas realizadas com as populações. O eixo educação será objeto de desenvolvimento detalhado amanhã, mas gostaria de dizer que se apoia na exploração da memória e do património histórico local relacionados com a educação, o ensino, a escola e meio rural, e que representa a tentativa de construir processos locais associados ao conceito de espaço público da educação, como vimos hoje de manhã na sessão dinamizada pelo professor Nova,
na Conferência do Personal. E assim, contribuindo para o exercício de uma cidadania ativa e para a construção de processos de aprendizagem ao longo da vida. No fundo, o que tentámos fazer foi transformar o ambiente educativo, também para utilizar uma expressão de António Novo. As aprendizagens intergeracionais e a construção de currículos de história local são dois temas que se cruzam com a formação de professores, com o trabalho colaborativo entre escolas e com o papel das universidades séniores locais, de que falaremos aprofundadamente amanhã, então. Para nós é importante sublinhar a relação que o projeto Memórias Resgatadas, Identidades Reconstruídas estabelece com a história do tempo presente ou com uma ontologia do presente. Na medida em que o projeto interroga a natureza do nosso presente educativo, a história da educação que se faz presente, retomando a questão: o que somos hoje? Como chegamos aqui? É, portanto, uma pergunta que se funda numa ontologia da atualidade, que tem reminiscências no trabalho, obviamente, de Michel Foucault, mas também no conceito de contemporaneidade do filósofo Giorgio Agamben, e que, no fundo, é esta metodologia histórica, esta ontologia, que nos permite interrogar as relações entre história e a memória no campo das experiências de escolarização, que é, obviamente, uma dimensão epistemológica central do nosso projeto. De uma maneira particular, aquilo que foi a nossa abordagem no campo desta história do tempo presente sobre os processos de escolarização foi tornarmos-nos, obviamente, ou aproximar-nos com distanciamento. E aproximar-nos com distanciamento porquê? Para perceber o anacrónico, perceber o escuro, perceber a falta, perceber a ausência, a lacuna. Estar atento àquilo que não é evidente, que não é óbvio, desvendar não ditos e ser interpelado por eles. Ou seja, assumir o não pertencimento e a não identificação com a nossa época, sentirmos-nos estranhos, estrangeiros, perante o que é supostamente natural e perante factos tidos como óbvios e corriqueiros. O projeto tem ainda outras ambições que cruzam a antropologia da educação e a sociologia dos processos culturais, nomeadamente confrontar as políticas estatais da memória, a história da educação oficial, as narrativas historiográficas construídas a partir de cima e do centro, e, portanto, descentralizar a narrativa historiográfica, desmontar mitos e representações, denunciar as narrativas pessimistas que se inscrevem nos territórios e nas sociedades camponesas e nas comunidades rurais. E também recuperar a memória histórica através do testemunho e da voz dos seus protagonistas. Romper com pactos de silêncio, que é, obviamente, um objetivo ético com uma verdade que está por contar. Ainda um dos objetivos centrais do nosso projeto foi tornar visível um objeto apagado ou tornado também ele obscuro de investigação, da investigação histórica em educação. A educação rural, a escola em contexto rural, a escola em que a paisagem rural é dominante. Também um dos outros objetivos do projeto foi contribuir para dinamizar públicos diferentes em torno da ideia da construção do espaço público da educação, como já tive a ocasião de dizer, articulando escolas, poderes públicos, associações e comunidades, professores e alunos, investigadores locais e universidades. E, finalmente, contribuir para a construção, para uma história pública da educação,
que fomente a utilização de ferramentas digitais por gerações diferentes, em torno da memória e do património educativo local e dos seus cruzamentos com processos culturais de amplitude global. E aqui apoiamos muito nos trabalhos de Covan, mas também nos pressupostos do Derrida e do Delacroix, no âmbito da história do tempo presente, para construir esta história pública em que temos que ter em conta este contexto envelhecido, mas onde também contamos com o apoio de uma rede de universidades sénior, que aliás foi o início e a base da nossa entrada no território, foi com as universidades sénior, e portanto esse trabalho em degraus, em escalas, progride no sentido de capturar todos os possíveis para esta participação na construção de uma história pública e de um espaço comum da educação. Eu vou agora passar a palavra à professora Helena Cabeleira e ela vai ilustrar um pouco aquilo que eu acabei de dizer e, como disse, mais uma viagem por imagens do que um argumento teórico ou epistemológico, e espero que participem nele com a alegria com que nós construímos este projeto. Olá, boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Eu no fundo o que vou fazer aqui agora é dar imagens e narrativa àquilo que a professora Ana esteve a explicar sobre o projeto e no fundo fazer uma viagem pelo próprio processo de trabalho destes 3 anos e naquele território específico do Pinhal. Portanto, tudo o que eu vou dizer aqui tem sempre necessariamente essa base muito presencial no terreno e nesta geografia muito, muito particular do nosso país, humana e territorial, e portanto vou tentar ilustrar esse processo de trabalho, embora que com muitas mais coisas que poderiam ser ditas aqui, vou tentar resumir-me ao essencial e no fundo mostrar essas diferentes fases de trabalho pelos eixos que a professora Ana esteve já a explicar. Deixa-me só ver se eu consigo mudar aqui o slide. Onde é que estava aqui? Por que eu fico aqui? Então, como a professora Ana explicou, este projeto, os 3 eixos, a parte que eu trabalhei mais intensamente foi neste processo de recolha. Portanto, eu fui no fundo a pessoa que esteve presente no terreno, eu e o professor António, que há de estar cá amanhã, e portanto este face a face, este contacto com as pessoas, nesta parte sobretudo da recolha de entrevistas e de testemunhos, foi feito nessa base presencial, até porque, como compreendem, numa população que é maioritariamente idosa, tem pouca literacia escolar e além de pouca literacia escolar, de pouca literacia escolar não tem propriamente os meios de acesso ao universo digital como nós. Muitos deles até há zonas ali, tem que se dizer isto, há zonas em aldeias mais remotas que desde os incêndios há inclusivamente pessoas que não têm rede telefónica até hoje. Foi até um dos casos que nos chocou nesse contacto presencial em algumas das aldeias, muitas vezes habitadas por uma só pessoa, a quilómetros de distância das principais sedes das principais vilas ou das principais sedes do distrito. Há pessoas que neste momento, desde 2019, e também com uma onda de incêndios que existiram nesta região em setembro de 2020, há pessoas que até hoje não têm como telefonar. Se tiverem uma emergência, se tiverem uma aflição, têm que sair das próprias casas e irem para um topo da aldeia para fazerem uma ligação telefónica. Portanto, é um pouco com este cenário que nós trabalhamos durante estes 3 anos. Não quer dizer que isto seja generalizado naquele território, mas pontualmente há casos destes ainda, e portanto foi também com estas realidades que tivemos que documentar o nosso processo de trabalho e toda a documentação que levantamos. Portanto, neste primeiro eixo da memória, eu vou-me referir aqui então a esta recolha dos testemunhos orais e de alguns escritos também,
neste processo de levantamento também de registros publicados, autobiografias, histórias relacionadas com a memória das comunidades locais, portanto todo o trabalho mais historiográfico que possa existir já feito nestas comunidades, e com grande recurso a essa base dos arquivos pessoais, daquilo que existe ainda e que está disperso pela paisagem humana e até institucional, de arquivos pessoais que são próprios das pessoas acerca da educação. E, portanto, aqui foi inevitável ter que recolher documentação, sobretudo fotográfica, quando ela existe, que não é muito abundante, e todos os materiais até do apoio escolar, também foi este património material escolar da aprendizagem, foi uma das nossas prioridades em termos daquilo que é a memória individual da pessoa e do seu processo educativo. Portanto, já expliquei um pouco isto aqui nesta fase inicial e também porque neste processo de captação das entrevistas o acesso que tivemos mais direto foi àquilo que as próprias pessoas individualmente teriam nos seus arquivos pessoais, porque também temos que imaginar que num território com um baixo índice de escolaridade, ou que muitos dos alunos as pessoas têm um nível de instrução básica, portanto terceira e quarta classe, não há grandes memórias de educação, não há uma forte ligação com a escola. Os recursos que ficaram, como sabemos, serão poucos, as memórias serão poucas em termos físicos. Ainda assim, contámos surpreendentemente com alguns arquivos extraordinários de pessoas que guardaram, eventualmente até famílias que foram guardando, recolhendo aquilo que ia sobrando de vários sítios, de várias proveniências e, portanto, contámos sobretudo nesta dimensão mais da memória individual, foi com esses arquivos pessoais. Depois também fizemos esse levantamento a nível da imprensa local, portanto, a nível estatístico, fontes legislativas, tudo o que existe a nível dos arquivos propriamente municipais, tentámos fazer dentro do possível, não foi uma busca muito intensa, porque também há ali alguns problemas que se colocam, que eu não vou agora aqui estar a explicar até à exaustão, mas até essa pesquisa a nível destes conselhos é difícil, porque muitas vezes as próprias autarquias não têm um arquivo estruturado ou sistematizado, e o próprio acesso à documentação sobre o passado escolar está muito disperso. E portanto esta é uma grande conversa que eu não vos vou amassar com ela, mas também para explicar que de certa forma esta documentação mais oficial escapa-nos em grande medida. E portanto também uma recolha que é muito das bibliografias locais, o que existe escrito e publicado sobre pessoas ou sobre comunidades e essa cultura local em publicação. Portanto, todos estes materiais que eu vou-vos mostrar a partir de agora, com alguns comentários, sempre que acharem pertinente fazer alguma questão, podem me interromper, não tenho problemas em falar em cima das imagens. E portanto tudo o que eu vos vou mostrar neste momento foi basicamente construído pelo projeto MRIR, a partir de fontes que estão dispersas nesta paisagem toda. E foi um trabalho de coleta e de sistematização e de, no fundo, digitalização, porque de alguma forma estes materiais são desconhecidos e as próprias pessoas muitas vezes não davam o valor a estes materiais, tinham-nos eventualmente, mas para elas era alguma coisa que eu quando perguntava, mas tem fotografias, tem um caderno escolar, tem um manual escolar, tem alguma memória pessoal, as próprias pessoas não achavam isso uma coisa importante. Sou capaz de ter lá em casa, o vizinho, o primo é capaz de ter, quer dizer, toda uma rede familiar que depois é envolvida nesta pergunta, porque as pessoas simplesmente não mudaram de casa, mudaram de cidade, estes materiais foram-se perdendo. E eventualmente com esta intensidade do projeto sobre as pessoas e as conversas que fomos desenvolvendo, foram, afinal tenho lá em casa, uma altura depois as pessoas já vinham ter comigo, encontrei uma fotografia, encontrei um livro, encontrei uma redação, portanto é um projeto que foi ao encontro das pessoas, não encontrando nada e de repente eram as pessoas que já vinham ter connosco, encontrei alguma coisa. Portanto, este trabalho começou sobretudo com esta parte das entrevistas orais, muitas destas pessoas, quando se foi posta, nós tínhamos um guião
em que as pessoas, e alternativas em que as pessoas podiam responder por entrevista gravada ou por preenchimento do guião impresso, escrita à mão, preenchida à mão, e outras as que conseguissem eventualmente por envio informático. Escusado será dizer que o grande volume de pessoas se quis inscrever para as entrevistas orais, porque muitas delas nem sequer estavam, diziam mesmo, eu já não me lembro de escrever, pessoas já mais idosas que, sabendo ler e escrever, diziam que já não sabiam como é que se escreve, sabem assinar o nome, mas não têm uma prática cotidiana da escrita, então até sentiam-se um pouco constrangidas com o simples facto de terem que preencher o cabeçalho com o seu próprio nome, e isto criou até uma empatia e uma relação mais intensiva do ponto de vista dessas memórias individuais, porque só o simples guião da entrevista acabou, e muitas vezes as entrevistas não responderam ao guião, porque as pessoas apoderaram-se do seu direito de serem entrevistadas. E, no fundo, ao apoderarem-se do direito de serem entrevistadas, elas próprias tomaram conta da narrativa da entrevista. Tanto que nós temos muitos casos em que as entrevistas respondem ao guião que nós planificámos inicialmente, mas, para ser sincera, a grande riqueza que saiu deste trabalho das entrevistas orais foi, de facto, esse imprevisível da história que as pessoas queriam que nós registássemos. E muitas vezes o guião era o pretexto para nós nos encontrarmos, porque depois o que resultou em termos de respostas não foi tanto o que o projeto achava que procurava, mas aquilo que as próprias pessoas consideraram importante para registar sobre as suas memórias escolares, sobre as memórias da sua aldeia, sobre a sua aprendizagem tardia na vida, ou sobre a forma como proporcionaram todos os meios possíveis ao seu alcance para dar aos seus filhos aquilo que elas próprias não tiveram, que foi esse acesso à escola. E, portanto, há aqui até quase uma desvirtuação disto que é a nossa arrogância académica, não é? De chegar a um meio rural, neste caso, e com pessoas para quem a vida académica é uma coisa muito distante, e queremos, no fundo, extrair o mel, como diria um conhecido historiador, extrair o mel para a nossa investigação, quando as pessoas têm outra coisa na sua ideia, têm outra expectativa do contributo que possam dar. E, portanto, este trabalho iniciou-se com as universidades séniores, neste caso com os polos da Sobreira Formosa, que pertence a Proença Nova, a Universidade Séria de Proença Nova, Mação, Sertã. Oleiros não conseguimos criar uma logística no próprio projeto, até porque éramos 2 pessoas no terreno, basicamente, não conseguimos criar aqui uma dinâmica de proximidade maior com Oleiros ao nível da Universidade Sénior. Neste caso eles têm uma academia sénior, que é um clube mais informal, não é tão estruturado como noutras localidades, e portanto, além da questão geográfica, foi mais difícil para nós chegar a esse terreno a partir das universidades séniores. Há aqui também umas brechas na nossa cobertura territorial. Depois desta primeira fase, que é esta imagem que podem ver aqui, no fundo isto foi tudo feito numa base voluntária, as pessoas é que se voluntariaram a contribuir para o projeto, e portanto fizemos esse levantamento inicial das pessoas que estariam interessadas em colaborar com a entrevista, e depois isto criou mesmo a tal bola de neve que falam os sociólogos, não é? Em que depois já havia alguém que tinha uma história interessante, ou que conhecia alguém que tinha uma história interessante para contar, e isto foi crescendo um pouco, ao ponto em que eu passei a fazer, nós não tínhamos uma base, porque o território era muito, muito distante, e portanto as próprias pessoas acolhiam-nos nas casas delas para nós fazermos este trabalho, e elas é que voluntariamente se ofereciam para fazerem as entrevistas orais. E há, por exemplo, aqui, como neste caso, que eu já vou falar deste caso específico mais à frente, que é uma escola que neste momento é habitada por uma família, e que foi uma coisa que aconteceu por acaso. Esta família voluntariou-se para dar a entrevista ao projeto. E eu tenho alguns exemplos destes, são entrevistas coletivas. Esta conta com mais pessoas, que foram 4 pessoas entrevistadas em simultâneo, que depois também levantou alguns problemas nesta questão de inscrição, e portanto criou aqui alguns problemas logísticos, mas criaram também aqui uma grande riqueza que não poderia ter sido prevista.
E, portanto, isto são alguns exemplos de pessoas entrevistadas e, portanto, eu falo aqui mais deste primeiro momento, que são as entrevistas orais e escritas, de alguma forma, que depois deram então acesso, esta fase inicial deu acesso a esses arquivos particulares, ou pelo menos alguma documentação que nós recolhemos a partir dessa fonte mais individual da memória. E, portanto, aqui a ideia também foi aproveitar, ao mesmo tempo que se fazia esta primeira, isto foi, aliás, houve aqui uma temporalidade que foi coincidente, mas que acabou por ser bastante curiosa. É que eu tinha acabado de fazer a primeira série das entrevistas orais exatamente no mês antes da pandemia começar. E, portanto, este projeto está a viver muito, e viveu muito durante aquele período da pandemia, dos 6 meses anteriores, em que o maior trabalho das entrevistas estava completo. Porque neste momento, se tem sido a meio do processo, não teríamos a base de dados que temos neste momento, e foi aqui uma coincidência, uma feliz coincidência ainda assim, porque permitiu-nos, de facto, eu tive essa oportunidade durante estes 6 meses de levantar as entrevistas, de digitalizar a maior parte destes materiais individuais, e portanto também muito do trabalho que está aqui feito foi feito em 6 meses, o que tenho para vos mostrar. E, portanto, foi um pouco aqui, com esta ponte entre as universidades séniores, os clubes séniores, que começámos a criar aqui também as histórias individuais, não só dos seus processos de ensino. Por exemplo, temos aqui o caso de 2 irmãs que acabaram por contribuir sobretudo aqui a professora Fernanda Cardoso, que é um dos raros casos que tem um arquivo de memórias não só da sua vida escolar como aluna, desde cadernos, manuais, como também do próprio processo, porque ela foi professora, ela tem um arquivo imenso sobre o seu tempo de professora, porque ela deu aulas em grande parte das aldeias de Mação e até Vila de Rei, que são dois municípios, portanto há estes interlocutores privilegiados que são pessoas que circularam por aquele território, porque depois também há esta dimensão, embora que a base de conexão com as pessoas começou por ser por município, tentarmos ter uma amostra daquele território todo por município, começou a suceder muito estas trocas, que é pessoas que nasceram num município, casaram no outro, trabalharam em vários ou 2 ou 3 municípios, quer dizer, a própria base municipal não é uma referência até para nós caracterizarmos aquela região em termos educacionais, porque as próprias pessoas é uma grande amálgama de circulações internas e até externas, porque houve muita gente que emigrou ou que viajou para Lisboa e que retornou agora no fim da vida para a base local, e portanto muitas vezes nós estamos a falar com alguém que encontramos, imaginemos em Mação, que nos está a dar respostas sobre um cenário educativo de Oleiros ou da Sertã. Portanto, há este intercâmbio interno aos próprios municípios que torna todo este processo de tentar perceber o que foi em cada zona muito mais complexo. E, portanto, são amostras de alguns tipos de materiais que nós recolhemos. Assim, eu pus um exemplo por tipologia, temos desde redações, fotografias, ardósias, aqui neste caso a palmatória e as fitas de curso de uma professora. Tudo isto são materiais que são encontrados, foram encontrados porque as pessoas trouxeram até ao projeto, ou porque elas próprias têm lá uma divisão em casa em que isto está tipo num sótão amontoado e as pessoas foram ao longo da vida colocando estes materiais lá, e que no fundo as pessoas reconheceram. Por exemplo, aqui o caso dos cadernos diários foi talvez dos objetos, das categorias mais difíceis de nós conseguirmos ter uma amostra representativa, foi sobretudo quando falamos aqui destas datas, 1940, 50, há de facto poucas pessoas que tenham guardado estes registros, até porque, como sabemos, antigamente era a lousa, a pedrinha, a ardósia, não ficavam registros escritos, aliás, isto era foi uma senhora que neste momento tem 87 anos, que guardou estes cadernos da sua 4ª classe, mas ela própria diz hoje, com 80 e muitos anos, que era uma privilegiada no seu tempo, porque ela tinha um caderno, e a maioria dos meninos escreviam na lousa, na pedra. Portanto, não havia cadernos. E, portanto, são exemplares bastante raros. Depois temos também aqui exemplos de álbuns de curso, do tipo de trabalhos que as professoras primárias
desenvolviam na sua formação. Portanto, há pouco também temos uma amostra mais reduzida deste tipo de materiais, mas eles existem. Depois temos a série dos manuais escolares, que é uma das séries que temos em mais quantidade digitalizados até ao momento. Toda esta série de livros que as pessoas, e curiosamente isto são livros que são de pessoas particulares, que foram trazendo ou que foram dando ao projeto para digitalizar. Nós temos em Portugal já trabalhos académicos feitos sobre manuais escolares, mas não temos a nível iconográfico um trabalho que seja desta dimensão visual e até digital. Portanto, esse trabalho não está feito de certa forma. Há digitalizações pontuais, há bases de dados ou há arquivos digitais que têm alguns manuais já digitalizados, mas não temos, por exemplo, uma base de dados a nível da internet onde se possam ter acesso a estes livros antigos, estes manuais escolares. Portanto, foi também um núcleo documental em que nós apostámos bastante nesta componente digital. Portanto, alguns conteúdos destes livros. Depois, no eixo 2, então, esta ideia de que a memória se liga com esta história local, e aqui temos a história da educação e da cultura a nível desta região, em que foi um eixo que recolheu não só esta documentação mais da memória individual, mas também da memória coletiva, e que recolhemos, no fundo, uma amálgama de documentação também disponível. Portanto, temos aqui desde a imprensa regional e local, estas bibliografias avulsas, que são de pessoas, que são de municípios, patrocinadas pelas câmaras municipais, sobre a história local. Também fizemos esse levantamento sempre possível nos arquivos, sobre arquivos específicos da história das escolas, se havia registros sobre estas, geralmente falamos aqui de escolas, que há uma escola secundária por concelho neste momento, e uma rede imensa de escolas, pequenas escolas primárias em cada aldeia dos municípios. Nós chegámos a ter uma rede que eu penso que ainda hoje as próprias câmaras municipais não têm a noção de quantas escolas tiveram. Aliás, isto foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu chegava a uma câmara e perguntava: tem uma lista das escolas primárias desde sempre? Quantas fecharam? Quantas funcionam? As próprias câmaras municipais não sabem, não têm a noção. E mesmo as sedes de escola, porque muitas diziam: esta documentação não está com as câmaras, foi para o Ministério. Outros dizem que o Ministério não é a base local, é a escola, o agrupamento de escolas que tem essa informação. Mas muitas vezes não há uma lista completa do registro municipal das escolas que existiram. Tanto que eu muitas vezes chegava a uma aldeia e dizia: alguém disse na outra aldeia que havia uma escola aqui, e chegava lá e as pessoas: uma escola, não havia aqui escola nenhuma, que nós íamos a não sei onde à escola. As próprias pessoas locais não tinham a noção que nessa aldeia tinha existido um edifício que serviu de escola, por exemplo. Isto aconteceu-nos imensas vezes. E, portanto, não há sequer, em termos oficiais, uma base de dados ou um registro sistemático destas escolas primárias que nos últimos 20 anos foram completamente encerradas e esquecidas e abandonadas. Umas estão, já vos mostro o que nós recolhemos, mas de facto é extraordinário como às vezes no próprio local as pessoas não têm informação sobre a população ou a história da educação do seu território, por vários motivos. Eu poderia falar um pouco sobre isto, mas não vou desenvolver este conteúdo neste momento, mas é também uma história interessante. E, portanto, recolhemos aqui um conjunto de fontes que vem dessa base mais, portanto, o possível. Nós temos coisas impressionantes em algumas câmaras, por exemplo, aqui isto é uma reclamação de uma professora nos anos 74 já, em 1974, a reclamar para a sede do município em como não tinha água, não tinha luz, não tinha aquecimento na escola, a queixar-se das condições degradadas em que ela tinha que lecionar. Não sei qual é o meu tempo. Pronto, então tenho que avançar. Portanto, eu vou passar mais rapidamente. Portanto, isto são alguns exemplos da imprensa que nós estamos a recolher, local.
Os livros também, as biobibliografias, como nós chamamos, que temos desde memórias das artes e ofícios locais, até autobiografias e memórias das próprias... Há uma coisa curiosa nestas regiões. As pessoas ou os indivíduos que desenvolveram uma relação mais próxima com a escola ou que até progrediram na sua vida social por conta desse estudo, fizeram questão de escrever algum tipo de memórias sobre a sua infância e sobre o seu local de origem. Portanto, há uma base de pertença muito forte, mesmo com estas pessoas que passaram o resto da vida até longe destas localidades, e todos eles querem contribuir com algum tipo de memória, o que faz com que seja uma zona muito rica nestes testemunhos individuais e pessoais sobre as memórias coletivas da aldeia, da cidade, da vila, neste caso, das vilas e das aldeias. Portanto, isto depois também neste texto recuperamos tudo o que é património edificado, fotografamos, sempre que existiam materiais nas escolas, porque algumas foram desativadas, mas parece que ficaram congeladas no tempo, os alunos saíram nos anos 80, mas está tudo lá intacto ainda, como se as pessoas tivessem saído e as escolas ficassem. Portanto, fotografámos também estes materiais, recolhemos tudo o que teve a ver também com passeios, memórias registadas sobre encontros de escolas, celebrações de professores ou de pessoas que foram relevantes a nível da educação local. E agora eu vou tentar ser rápida, porque não vou estar a mostrar os conteúdos que temos no website, mas isto já é uma amostra do que está a ser construído no website, embora que eu tenha que admitir que este trabalho todo de processamento destes dados está a retardar bastante a disponibilização destes conteúdos online. Portanto, muito do trabalho está já organizado, mas os conteúdos não estão ainda colocados online. E, portanto, criámos aqui estas vidas com história, que são histórias das entrevistas, são pessoas que contribuíram com o seu contributo vivo, e as vidas, as histórias com vida e as vidas com histórias, que são estas personalidades relevantes localmente, que estamos a construir as biografias dessas pessoas. E que tudo isso vai reverter para o e-book. Portanto, com este subproduto que é o website e esta organização que está a ser feita por histórias e por memórias das pessoas individuais no website, vamos tentar, como sabemos, os websites muitas vezes têm uma vida comprometida a longo prazo e, portanto, não queríamos deixar de perder este trabalho que está a ser feito no website sem colocá-lo num regime impresso. Portanto, tudo isso que está a ser posto no website vai ser posto em impresso. Tenho cá fora ali no hall de entrada um trabalho de sistematização que eu fiz, que é muito estimativo, não está sequer exaustivo aqui, por escolas que foram digitalizadas em cada concelho e, por exemplo, no caso aqui da Ortiga, é uma escola individual que está aqui mais ou menos trabalhada. No Concelho de Proença é uma história desde as instituições locais e os processos em que elas foram transitando ou alterando ou mudando ao longo dos tempos e, portanto, isto é uma base de imagens que temos por cada núcleo documental, no fundo. E, portanto, temos o website, pode ser consultado aqui neste link. Por uma questão prática e técnica, eu não vou estar aqui a abrir agora o browser, mas pode ser consultado. O que está lá disponível está lá. Muito está fora ainda do site. Pronto, eu tenho aqui também uma lista no fundo, aquilo que de manhã os nossos colegas italianos falavam sobre as bases de dados. Eu sou mais historiadora, dependo mais para aquela questão dos arquivos, portanto eu falo em arquivos, não tanto em bases de dados, mas no fundo é as bases de dados que nós construímos, que temos listas com os nomes das pessoas, que já deram as suas autorizações para contribuírem para o projeto, temos uma lista de títulos da imprensa regional que foram identificados e mapeados. Os conteúdos não estão disponíveis online, mas estamos nesse processo, pelo menos uma parte dos conteúdos vão estar disponíveis até setembro. Temos, portanto, também uma lista, só para terem uma noção, nós fizemos 83 entrevistas, 45 foram orais, 38 foram entre manuscritas e informáticas. Temos 62 títulos de imprensa regional, temos biografias de instituições, portanto, são instituições escolares, sobretudo escolas primárias, que foram desativadas e que nós andámos pelos concelhos a fazer esse levantamento, portanto, este levantamento não existia em mais lado nenhum. Fotografámos até agora 252 edifícios, que muitas vezes há casos
em que são edifícios escolares de escolas primárias, mas que têm também ou uma cantina associada, um edifício de cantina, ou uma telescola, foi nos anos 70 que tivemos esse movimento das telescolas, portanto há casos em que têm esse tipo de edifício também associado, portanto tentámos documentar esse património edificado. Temos também o dicionário das biografias, e depois temos uma série que estamos neste momento também a trabalhar e a tentar disponibilizar no nosso site do YouTube, que são as fotos faladas. Porque muitas vezes as pessoas davam entrevista, traziam uma fotografia, mas não tinham dados para mudar sobre a fotografia, não se lembravam da data, não sabiam onde é que era aquela escola, não tinham referências. Então eu achei por bem começar também a filmar esse processo das pessoas falarem sobre uma fotografia, porque muitas vezes essa informação acabava por se perder no guião da entrevista, se não fosse filmada como uma coisa à parte. E daqui saiu esta série que são pessoas que falam sobre entrevistas e as memórias que têm das suas fotografias de escola ou as fotografias antigas. Portanto, essa série ainda está a ser editada. Temos uma bibliografia temática e temos isto que eu chamo o Digital Arc, que é uma página que está em construção, que é onde eu vou publicar estes excertos de entrevistas pessoais que são reveladoras disso, que são as memórias das pessoas individuais, não é? Sobre o seu processo de ensino. Merecia aqui uma à parte esta questão da nossa relação do projeto com a pandemia, mas eu se calhar vou passar a Ana. A Ana quer falar sobre isto um pouco. Passamos, não é? Ok. E, portanto, eu vou ser rápida, vou-vos mostrar, eu agora não vou falar, temos pouco tempo, podemos falar eventualmente depois e ainda amanhã. Portanto, isto são imagens e são conteúdos que eu recolhi e que o projeto conseguiu sistematizar e que estamos a trabalhar neste momento. E eu vou ser rápida, portanto, esta ideia de que as imagens comunicam umas com as outras e que estes materiais foram digitalizados, e há também aqui, sobretudo, esta riqueza que é outra, que é da imagem em si própria, como um objeto e uma fonte para a história da educação. Esta ideia das metodologias visuais e dos próprios recursos que nós estamos a preservar, porque no fundo trata-se disto, sempre que nós passamos no fundo este património para um registro de imagem digital, estamos a trabalhar neste reino do inesquecível, do perdurável, daquilo que é para ficar para a memória futura e, portanto, esta ideia de que a um dado momento destas histórias a narrativa é outra, porque as imagens falam umas com as outras e nós, como historiadores, também vivemos deste trabalho de articulação das fontes entre elas, sobretudo as visuais. Portanto, eu vou ser rápida, isto são contributos de professoras, em que mostra uma fotografia onde ensinava os alunos para o exame, fazia o seu bordado, porque ia casar e então aproveitava o tempo em que punha os alunos a estudar para o exame, fazia a colcha do casamento. Portanto, são histórias muito ricas, não vamos ter tempo aqui de dar algumas como episódicas. Isto são os caminhos para a escola, era uma professora primária no seu caminho para a escola, 18 km, em cima de um burro até chegar à escola, por montes e vales. Algumas imagens que também retirámos estão disponíveis na internet, naqueles sites Facebook de amigos de comunidades de uma aldeia, que volta não, há um grupo que publica, isto era a nossa escola primária, isto era... Portanto, há também uma recolha a este nível das redes sociais, sempre que possível. Isto são arquivos pessoais, portanto, das memórias de uma das entrevistadas, que depois cruza vários elementos sobre a década de 40 e 50 naquela aldeia. Isto é a história de uma imagem, quando eu falo da imagem como uma fonte e um objeto de estudo, isto é um exemplo muito, muito vivo de como as imagens têm uma afterlife, como dizia o Walter Benjamin. As imagens têm uma vida própria e uma vida depois das próprias imagens, da própria vida da imagem. E esta é uma imagem original que estava no arquivo de uma das senhoras, mas que a foto que me chegou foi esta. E eu venho a descobrir mais tarde que a anterior, não sei se consigo recuar para vermos se... Esta é a primeira e esta foi feita depois da outra. Ou seja, isto já tem uma manipulação, aquela recuperação de um fotógrafo. Houve um fotógrafo
que pegou na imagem anterior que estava danificada, supostamente, porque a menina pintou quando era criança, pintou os bonecos, e o fotógrafo recuperou a fotografia. E isto depois aqui é a própria menina, que é a dona da fotografia, no mesmo sítio em que estava. Portanto, eu vou ver se consigo falar do scroll. Portanto, a própria Teresa está, aliás, ela estava aqui, agora não consigo dizer ao certo, mas é uma destas aqui, é entre esta e esta. Portanto, é a Teresa e o António, que é este, o António é este. Portanto, uma fotografia e este tipo de jogos que se podem fazer entre o passado e o presente com este tipo de documentação. Um exemplo. Este também é um outro exemplo, que é até da escola da Ortiga. Portanto, é um senhor que escreveu um livro de memórias sobre a sua aldeia e em que, nesse livro, nós encontramos uma fotografia em que ele se deu ao trabalho exaustivo de identificar todos os meninos da escola. E é uma fotografia raríssima, porque deve ser das mais antigas que nós encontramos a nível do projeto. Portanto, aqui também um exemplo de uma senhora que deu uma entrevista para o projeto e que até hoje a marca de... Ela aprendeu a ler e a escrever sozinha, porque na altura não foi à escola, ela morreu o ano passado, portanto em agosto. A Palmira aprendeu sozinha a ler e a escrever e até ao fim da sua vida nunca assinou o seu bilhete de identidade, apesar dela saber assinar o seu nome. Portanto, há muitas histórias depois aqui dos percursos escolares, de gente que aprendeu a ler e escrever depois de já adultos, há essas memórias escolares, há algumas fotografias também, isto era o grupo das meninas que frequentavam a escola noturna. Portanto, há muitos arquivos de pessoas que contribuíram desta forma. Por exemplo, esta é uma senhora que, a um dado momento da sua vida, pensou, ela chegou professora, a sua filha é investigadora, a sua mãe tinha a 4ª classe e a sua avó não sabia ler nem escrever. Aprendeu também sozinha a ler e escrever. Portanto, esta ideia de que há um certo elevador social a partir da escola. E, portanto, muitos exemplos. Aqui eu presto uma pequena homenagem a algumas das pessoas que, portanto, faleceram e que foram entrevistadas pelo projeto. Aqui também o papel da memória, não é? E da preservação do testemunho histórico. E eu vou ser rápida, eu vou passar esta parte, peço desculpa, só para ter uma amostra das escolas que nós fotografamos. Portanto, esta é uma casa de habitação, esta era a família que habitava antes, portanto, os atuais donos desta casa, mas no tempo em que isto era a escola. Portanto, estas pessoas cederam as fotografias, sempre, a escola como um lugar onde as pessoas se encontravam para fazer fotografias de grupo. Portanto, a própria escola como um lugar da memória coletiva nesta aldeia, por exemplo. Depois encontramos a professora que chegou a dar aulas nessa escola e que nos cedeu o arquivo dela sobre esta escola. Portanto, há aqui cruzamentos de informação vindo de vários lados. A escola, nos anos 80, começou a ser desativada, nos anos 90 caiu em ruína, a partir dos anos 2000 a família voltou a recuperar a escola e reunimos para dar a entrevista a partir da escola, com a própria professora que deu aulas na escola e com a própria família que neste momento é dona da escola. E, portanto, estes são os proprietários atuais. Vou correr. Uma escola que vira barracão, rumos, isto é também uma fotografia de uma escola local, hoje em dia uma escola primária que é um recinto de festas, uma escola que é uma mercearia, e um bar e no fundo um local de encontro comunitário, uma escola que é um museu, uma escola que está abandonada, uma escola que está soterrada por uma barragem, porque aqui onde está esta plataforma existiu uma escola e esta foi terraplanada para fazer um parque de estacionamento. Esta é uma capela e uma casa mortuária, onde se velam mortos. Esta é uma escola que neste momento é uma associação local e que antigamente teve uma telescola, um edifício cá atrás, onde funcionou a escola por televisão. Esta é um alojamento local, aliás, foi inaugurada quando nós, no dia em que fomos fotografar a escola, ela estava em preparativos para ser inaugurada como um alojamento local, e esta é um lar de terceira idade, neste momento foi recuperada, estava para ser inaugurada quando fomos fotografá-la. E esta, que é uma das escolas primárias que manteve o seu recheio, das poucas que ainda têm o seu conteúdo, e é habitada quase todos os dias por um clube sénior. As pessoas locais fazem questão de estimar a sua escola e de desenvolverem lá as suas atividades.
Obrigada. Obrigada, Helena. Carlos, queres ocupar o teu lugar? E sim, eu acho que podes passar para os teus gráficos. Vou-te ajudar. Que uh, irá explicar com as suas próprias palavras, não preciso estar aqui. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. Saúdo em particular os colegas italianos, também agradecer a oportunidade de participar neste projeto, à coordenadora, a professora Ana Isabel Madeira. Aquilo que já referiram aqui é muito importante para quem procurou estudar a rede escolar num arco cronológico muito definido. Deram-nos indícios do fator da escola enquanto fator identitário, símbolo de progresso. Também mostraram e indiciaram aquilo que seria difícil na altura frequentar a escola. Pensemos, por exemplo, no Concelho de Oleiros, em que hoje, segundo os últimos censos, para cada 100 crianças ou jovens há 700 idosos. Portanto, isto dá uma ideia do território e mesmo da parte física que foi falada, a dificuldade de acesso. E vimos isso até agora na última imagem, em que a professora se deslocava num burro e tinha que percorrer 18 quilómetros. Antes de comentar o gráfico, vou começar por dizer que a estrutura da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico da escola primária, escola primária, foi identificada como fator preditor de insucesso escolar ali na viragem, na passagem do século XX para o século XXI. Fundamentalmente nesse período. Há, aliás, um documento que são orientações políticas para o ensino básico de 1998, em que se refere claramente que essas escolas são escolas isoladas, sem condições, escolas degradadas, e portanto isso foi sempre visto como fator de preditor de insucesso, e foi isso, aliás, que levou a que desde 2002 que justificasse as medidas de política educativa no sentido da eliminação ou da extinção de um determinado número de escolas. Se bem que isso era inevitável. Pensemos, por exemplo, que em 1981 tínhamos cerca de 880 mil alunos inscritos na escola primária e em 2006 tínhamos metade, cerca de 440 mil. Portanto, houve aqui uma redução do número de alunos, uma redução drástica. Isso obrigou, claro, a repensar a rede. Agora temos é que perguntar como é que a rede foi pensada, sobretudo nos territórios de baixa densidade. Importa perguntar se houve aqui, à medida que houve a extinção e a concentração escolar, ou seja, a criação de escolas que foram aglutinando outras escolas e que muitas vezes estavam situadas nas sedes do Conselho, se essas escolas obedeceram a um planeamento, ou seja, a uma perspectiva de desenvolvimento rural integrado, isto é, na interdependência de vários setores, seja da educação, da saúde, transportes, entre outros. E, portanto, é preciso ter isto em mente para poder comentar o gráfico que estão a ver. O arco cronológico escolhido, portanto, é este que está aqui, 2004, 2005, 2014, 2015, como disse, a partir do ano 2002, sobretudo 2002, que há um programa de reordenamento da rede. Começamos a sentir o efeito da redução da rede e chegamos a 2014, 2015, como veem, e portanto a escola primária com menos 21 alunos é praticamente residual. Ou seja, significa isto dizer que a escola rural ou a escola em meio rural, se quiserem, a escola unitária, de classe única, portanto com um único professor, praticamente está extinta naquele período, né, 2014, 2015. É residual. Isto impõe-se também pensar, agora aqui um parênteses, no valor pedagógico da escola em meio rural. Ou seja, o que é que significa esta escola? Uma escola de pequena escala, de proximidade e também, muito importante, e fala-se muito hoje em diferenciação, uma escola heterogénea. Portanto, que obrigava o professor a trabalhar
com crianças com ritmos de aprendizagem diferentes e em níveis também de aprendizagem diferentes. E, portanto, importa pensar este valor e em que medida esta escola, que tem sido tão resiliente, apesar de, como vemos, estar praticamente resiliente, mas tem sido resiliente, em que medida é que ela pode promover o desenvolvimento e criar dinâmicas comunitárias e não ser o oposto, ou seja, uma escola que está a desaparecer. Isto leva também a pensar naquilo que os atores a nível local costumam fazer. E eu, quando analisei algumas cartas educativas destes 5 concelhos do Pinhal Interior Sul, dá claramente cartas de 2005, quase todas, porque as cartas dos Conselhos Municipais de Educação surgem em 2003. E as cartas dão-nos uma indicação da política educativa local, nas medidas que são tomadas. E o que se percebe é que há a ideia que o desenvolvimento económico tem que ficar no local onde há mais população, ou seja, vai haver ali uma acumulação na zona de sede do Conselho. É esse o entendimento que os autarcas muitas vezes fazem e, portanto, acaba por desertificar o resto do território, ou seja, cada vez mais concentração de pessoas nestes locais, apesar da população estar a diminuir nestes concelhos. Já veremos isso. Agora, andar para trás, certo? Mas deixem-me só dizer aqui ainda em relação a só um comentário. Aqui há um decréscimo notório entre 2005, 2006 para 2006, 2007, que é o efeito daquele programa de reordenamento que eu falei, 2002, depois de 2007, 2008, em que há a redução mais drástica, cerca de 67% das escolas são encerradas, são extintas. Isto aqui tem que ver com uma nova tipologia escolar que surge nesse período, que são os chamados centros escolares, portanto que são edifícios escolares, escolas primárias, que têm várias salas de aula, portanto, de vários professores. Ao fim e ao cabo, é aquele modelo de escola graduada que nós conhecemos e de que o professor Nova falava hoje de manhã, dos OBS, é exatamente isso. Portanto, é uma escola muito mais pensada de forma a garantir a homogeneidade das classes e, portanto, dos alunos. E depois, ainda na transição 2010-2011 para 2011-2012, em que também há uma redução muito drástica. Isto tem que ver com uma resolução do Conselho de Ministros de 2010, em que determina o encerramento de escolas com menos, de 21 alunos. E, portanto, aqui uma redução também muito drástica. Sim, consigo. Este gráfico mostra, eu escolhi três indicadores, portanto, sendo um território composto por 5 concelhos, onde houve, de facto, nos últimos anos, os censos dão essa indicação, uma drástica redução da população residente, mas, sobretudo, afetou sobretudo as camadas mais jovens, onde é mais notório. Pareceu-me importante estudar, portanto, para a cronologia que eu tinha definido, o indicador alunos matriculados, estabelecimentos de ensino, também me pareceu lógico, portanto, é estudar neste caso, redução, claramente, e depois incluí ali um indicador de taxas de retenção e desistência que pode ser discutível. Aliás, eu vou dizer-vos o que é que significa, rapidamente, o que é que significa taxas de retenção e resistência e desistência. É a relação percentual entre o número de alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte e o número de alunos matriculados nesse ano letivo. E qual foi a ideia aqui? Portanto, à medida que houve a redução de supressão, ou eliminação, extinção, como queiram chamar, de escolas, foram sendo criadas conforme referi os centros escolares. E a ideia que é defendida, mesmo nas cartas educativas, é a ideia de que os centros escolares proporcionavam melhores condições pedagógicas. No fundo é isso. Mais recursos, portanto, vários professores, maior capacidade de poderem trabalhar em conjunto e de facultar determinadas atividades aos alunos, portanto, uma escola mais integrada e, portanto, com maiores possibilidades. E isto leva a pensar, eventualmente, estabelecer aqui uma relação, no sentido em que a redução do número de estabelecimentos de ensino e a criação dos centros iria potenciar, ou seja, a melhoria das aprendizagens e logo haver melhores resultados. Portanto, como eu disse, isto é algo difícil de
concluir nesse sentido. Aliás, queria ler-vos aqui uma passagem do autor que é inspetor, estudou estas questões, José Maria Azevedo, e ele diz o seguinte, passo a citar: não é fácil isolar os efeitos das alterações da rede e dos equipamentos na melhoria dos resultados em educação, muito menos estabelecer relações de causa e efeito. As alterações mais imediatas no dia-a-dia escolar, acesso a refeições na escola, redução do número de escolas a funcionar em regime duplo ou usufruto de determinados equipamentos, são mais perceptíveis do que o impacto no ensino, nas aprendizagens e nos resultados. Portanto, esta ideia, conforme disse, isto tem algumas dificuldades de interpretação, não podemos estabelecer aqui uma relação de causa e efeito, mas podemos dizer qualquer coisa que me parece importante. A bold, a negrito, se quiserem, estão as taxas, são as médias nacionais. O que é que se verifica aqui? Há uma flutuação nas taxas, não é? de retenção e de desistência, sobretudo, mas há aqui muitos diferenciais negativos. No início logo temos até 2007, 2008 sempre diferenciais negativos. Depois temos aqui alguns em 2008, 2009, mais 2010, 11, 2 e 11, 12, em que há aqui uma igualdade, por exemplo, entre 12, 13, a taxa nacional é a mesma que registada no Pinhal Interior Sul. E, sobretudo, a partir de 2011, há aqui uma inversão, aliás, já tinha sido notado por este mesmo inspetor e pelo Conselho Nacional de Educação, uma inversão na tendência de descida. A partir de 2010, 2011, há aqui uma subida, se repararem. Sobretudo 2,8, 4,6, 4,9 e depois cai outra vez em de 2014, 2015. Isto é uma visão ou uma panorâmica geral para o Pinhal Interior Sul. Eu depois fiz com os mesmos indicadores a desagregação dos dados por concelho. E aqui, o que é que se registra? Aqui temos que entrar também com os dados da demografia. Vamos começar, por exemplo, o concelho de Vila de Rei, que é o menos populoso e o que tem menor superfície. Foi o que perdeu menos alunos. E aqui há uma estabilidade enorme da rede escolar, ou seja, ao longo desta década, sempre 2 estabelecimentos de ensino. Esqueci-me de dizer há pouco que a fonte, a estatística da Direção-Geral de Educação, não desagrega ou não identifica a tipologia dos estabelecimentos de ensino. Mas sabemos, por exemplo, através da Carta Educativa do Conselho de Proença Nova, que as 13 escolas que foram extintas, portanto, Proença Nova, estabelecimentos de ensino, entre 2004, 2005 e 14, 15, das 13 escolas extintas, 12 eram escolas primárias. Portanto, é sobretudo da rede do primeiro ciclo, da escola primária, como queiram chamar. Proença Nova, por exemplo, é o segundo concelho mais populoso e é também aquele que perde mais população residente, e há aqui uma quebra muito acentuada no número de alunos matriculados, que é cerca de 40%, entre 2004 e 2005 e 2014 e 2015. E há aqui lógicas diferentes de depois olhar a escola pelos próprios atores locais. Ou seja, se em Oleiros, isto percebe-se pela Carta Educativa, a escola não é considerada como fator identitário, símbolo de progresso. Não é todo, porque advoga-se a extinção de escolas sem qualquer problema, portanto não há grande dificuldade em justificar a extinção de escola. Por outro lado, em concelhos como Mação, a Carta Educativa refere claramente que é preciso manter as escolas com 14, 15, 18 alunos, portanto abaixo de 21 alunos, porque isso é importante, não concentrar a escola na sede do concelho, portanto criar, no caso de Mação, 3 polos, e portanto tem que se perceber isto aqui que tem lógicas diferentes. Mais uma questão que queria dizer-vos, portanto são diferentes as lógicas a nível local, portanto não é só, sobretudo, mas a questão demográfica é evidente que pesa, não é só a questão pedagógica, a questão demográfica pesa bastante. Deixa-me só ler aqui em Mação o que diz a carta, não, aqui por acaso na Carta Educativa do Concelho de Proença Nova, que é de 2015, as outras são todas de 2005, e diz o seguinte, numa dada passagem. Portanto, isto é a Carta Educativa do Conselho de Proença Nova 2015. Para lá da rigidez do número, que é por vezes
em função de alguns elementos justificativos, torneável, fica a ideia de se estar a atacar os efeitos e não as causas. O critério parece desajustado tanto para a realidade da generalidade do interior do país, como para a realidade concelhia, uma vez que, em muitos casos, apenas as escolas da sede de freguesia conseguem atingir aqueles quantitativos em permanência, ou seja, ter mais de 21 alunos. Não? E basicamente eram estas as considerações que eu queria tecer a propósito da rede escolar, deixando aqui salvaguardada a ideia que eu referi em relação às taxas de retenção e de desistência, ou seja, é difícil estabelecer aqui uma relação de causa e efeito, mas permite-nos, pelo menos, pensar no seguinte: se não percebemos aqui o efeito potenciador, digamos, das aprendizagens ou da melhoria das aprendizagens no primeiro ciclo, nos centros escolares, dá para perceber aqui de que as taxas de retenção e desistência estão quase sempre acima da média, abaixo da média nacional, aliás, abaixo da média nacional, ou iguais. Portanto, isso dá-nos já aqui alguns dados para reflexão, na minha opinião. Podes ficar aqui, Carlos? Podes. Porque aquilo que encerraríamos esta sessão com uma nota positiva. Eu disse no início desta apresentação que quando nós olhamos para estes dados sociográficos e sobre a qualificação da população e sobre a estrutura educacional e a rede escolar, este é um projeto que também está à procura de contrastes a um nível micro e com uma comparação com o nível meso e macro. E sobretudo para começarmos a fazer perguntas sobre factos, não é? Sobre realidades concretas e conjugar isto em perguntas que precisam, obviamente, de estudos que aprofundem estas relações e que esclareçam algumas destas relações. Portanto, já vimos aqui que a taxa de retenção nestas zonas, do ponto de vista do seu funcionamento, muito difíceis, são mais baixas que a média nacional. E agora vamos ver uns gráficos, só para terminar, que para mim, eu vou saltar alguns, mas vou mostrar-vos, olha, estes não têm a setinha, mas eu vou mostrar-vos aqui. O que é que eu queria assinalar aqui nestes gráficos? Isto são os dados do PISA, do último estudo de 2018. E, portanto, as regiões que nós estudamos, portanto, na Beira Baixa, Oleiros e Proença Nova, e depois no Médio Tejo, no Médio Tejo, Vila de Rei, Sertã e Mação, pertencem a duas das regiões que têm resultados bastante acima da média relativamente à leitura. Portanto, a distribuição dos resultados nacionais e a percentagem daqueles alunos que top performance, portanto, aqueles que tiveram uma performance melhor, situam-se justamente nestas regiões, aqui na Beira Baixa, certo? E no Médio Tejo. Portanto, relativamente ao enquadramento destas escolas, nós temos, paradoxalmente, um comportamento bastante positivo. A mesma coisa sucede nas ciências. Quando nós olhamos, aqui temos a média nacional, 492 pontos, e quer os alunos do Médio Tejo, quer os alunos da média da Beira Baixa, tiveram performance muito acima da média nacional. E estando aqui os top performance, ao mesmo tempo, aqui juntinhos, nestes dois territórios, quando temos regiões contíguas a estas, sobretudo, por exemplo, o Alentejo, é uma região contígua, vizinha, com valores muito inferiores. E o mesmo padrão se repete na matemática, que é um dos problemas centrais do PISA em Portugal. Novamente, temos aqui o Médio Tejo com valores muito acima da média nacional, e se nós quiséssemos ainda, o valor do Médio Tejo
e o valor da beira baixa estão perto de valores médios de países como a França ou a Holanda. Portanto, se nós extrapolarmos, saíssemos do território nacional, tínhamos valores próximos de outros países no centro da Europa. Portanto, o que é que isto quer dizer e que perguntas é que isto suscita? Do meu ponto de vista, obviamente que um dos grandes objetivos do projeto, que era suscitar perguntas para novas investigações, para além de produzir material iconográfico e arquivístico para a memória futura, no fundo é um banco de dados para que se possa trabalhar a partir daqui sobre as escolas em meio rural, mas aquilo que estes dados nos mostram e que o Carlos mostrou é que num contexto rural, interior, de envelhecimento, de empobrecimento, com níveis de produto interno bruto baixíssimos relativamente ao total nacional e até no contexto europeu, temos resultados escolares e temos performances escolares acima da média e até equiparáveis a alguns das zonas mais desenvolvidas na Europa. Ora, isto não pode deixar de nos interpelar e nós não podemos ficar pacíficos perante esta evidência e temos que nos questionar, e a minha pergunta obviamente vai desembocar numa constatação. É evidente que as escolas e os professores têm que fazer a diferença. O funcionamento destas escolas e a forma como elas interagem com a sua paisagem e com o seu território tem que fazer a diferença. Porque se não fizer a diferença, não se obtêm estes resultados. E agora, quais são as variáveis que interferem nesta diferença é que nós não sabemos e, portanto, avançar com especulações seria impróprio, mas eu diria que tem que se investigar as relações de proximidade, que tem que se investigar os projetos que estão no terreno, que tem que se investigar o papel das autarquias, que tem que se investigar o papel dos museus e das universidades séniores ao nível local. Portanto, todos estes conjuntos de equipamentos têm uma palavra, com certeza, nesta performance, e se não tiverem, tem que se perceber quais são os elementos que estão aqui a dinamizar estes bons resultados. E com esta nota de esperança vos deixamos, agradecendo a vossa atenção.